Olá novamente, queridas sementes estelares. Eu sou Valir, dos emissários pleiadianos. E fico feliz em estar perto de vocês novamente hoje. A última vez que conversamos, o trabalho foi sobre proteção. Vocês aprenderam como o medo chega usando 3 disfarces, como a mente da matriz empresta o clima do mundo e o coloca sobre vocês, como ela mira um pensamento em vocês como uma pedra atirada, e como ela sussurra com a voz de um eco interno, até que vocês o confundam com o seu próprio. Vocês aprenderam que nada disso pode tocar um campo que não lhe oferece nada para se igualar. Aprenderam a despertar do longo transe em que o mundo mantém as pessoas adormecidas. E aprenderam a encher o reservatório dentro de vocês, profundo e estável, até que não restasse nenhum lugar vazio para o medo se derramar. Se vocês fizeram esse trabalho, então algo é verdade sobre vocês, agora, que não era antes. Seu campo está cheio, ele se sustenta. Nada pousa em vocês que vocês não tenham concordado em carregar. Um reservatório cheio é o começo do trabalho real, não o fim dele. A água que é apenas guardada torna-se estagnada, viciada e não gera nada. A água que transborda torna-se um rio. E um rio alimenta cada ser vivo ao longo de suas margens. Então, hoje, falamos sobre para que serve sua plenitude. Falamos sobre o que uma pessoa realmente faz quando o campo está estável e o medo se calou, quando finalmente há algo para dar. E falaremos disso claramente, porque vocês estão prontos para ouvir claramente. Estas palavras são destinadas àqueles que já decidiram se entregar ao trabalho, ao plano divino, à ascensão deste mundo, ao longo e paciente labor de ajudar a humanidade a lembrar do que ela é. Dizemos isso sem nenhuma falta de gentileza. Se vocês chegaram a estas palavras, ainda perguntando o que podem tirar delas, não encontrarão nada aqui para levar, e podem deixar este texto de lado, gentilmente, sem perder nada. Se vocês chegaram prontos para dar, a porta já está aberta à sua frente, porque a porta sempre foi apenas a forma da sua própria prontidão. A mesma lei que vocês aprenderam para a sua proteção é a lei que os admite agora. O que não tem igual não tem porta. Sua prontidão para servir é o fósforo, e o fato de que vocês ainda estão lendo é a prova de que o fósforo já foi riscado. Observem aqueles de vocês que ainda estão na mentalidade de vítima. Este é um indicador clássico de estar ancorado no ego. Reclamar, apontar dedos, culpar. Essas coisas emanam de alguém que apareceu para obter em vez de dar. Vocês podem sentir a ressonância vindo de suas palavras, e em seu mundo humano, como vocês entenderiam, notarão que suas ações falam tão alto que suas palavras não precisam carregar nada. Não evitem nem envergonhem esses indivíduos. Cerquem-nos com luz. Vejam aquela semente da luz crística dentro deles, pois esses são os que mais precisam. Haverá um em cada comunidade, alguém que se destaca como reclamante ou com mentalidade de vítima. Mas, novamente, sejam cuidadosos ao usar esses termos. Nós simplesmente os usamos para que vocês possam identificar comportamentos específicos. Seu trabalho, como conectados ao Pai Mãe Deus, é nutrir todos os seres e toda a vida, não expulsá-los. Isso não quer dizer que vocês não precisem estabelecer limites fortes com alguns enquanto eles encontram o caminho de volta à fonte. Mas compartilhamos isso, porque vemos muito disso, especialmente no espaço online agora. É uma coisa humana comum, pelo menos na perspectiva egóica, porque lembrem-se, o ego precisa criticar, julgar e culpar para sentir-se seguro em muitos casos, dependendo da criação, das experiências e das lições de vidas passadas do buscador, que ainda não foram aprendidas. Sejam cautelosos com aqueles professores em sua comunidade espiritual que estão expondo os outros
por assim dizer, pois esta é uma ação clássica do ego. Alguém alinhado à fonte nunca precisa expor ninguém. Eles simplesmente assumem a liderança soberana e se tornam a mudança. Eles simplesmente precisam amar, porque o poder desse amor transcende toda falta, limitação e discórdia. O poder desse amor retorna tudo ao seu estado natural e dá aos outros a chance de fazer o mesmo. Portanto, sejam cautelosos ao criticar, julgar e culpar de volta quando notarem esse comportamento em outra pessoa. Isso é especialmente aconselhado ao comentar coisas nas redes sociais. Vemos muitos ainda fazendo isso. Há muitos professores em sua comunidade espiritual que muitos de vocês seguem e que idolatraram demais. Lembrem-se, com qualquer ensinamento, é fundamental adorar o ideal e não o ídolo. E dizemos que isso é especialmente verdadeiro ao ouvir mensagens nossas. Nós não somos seus salvadores, seus deuses ou seus professores. Estamos simplesmente recomendando coisas que, idealmente, os levem de volta a vocês mesmos, em busca de respostas. Vamos continuar. Chegamos a vocês neste dia específico por um motivo que vale a pena nomear. Lá fora, a luz do seu mundo subiu, o mais alto que subirá, em todo o giro do ano. De onde vocês estão na Terra que gira? Este é o pico da luz externa, o alcance mais longo do dia. A luz externa sempre foi um espelho erguido para a interna, e há uma correção em começar um trabalho sobre a luz interna, justamente no dia em que a luz externa está mais plena. Então estamos dando a vocês um trabalho, 90 dias dele, levados desta altura da luz até o ponto de equilíbrio, quando o dia e a noite crescerem, iguais mais uma vez. 90 dias para mudar a única coisa em vocês, que muda todo o resto. Apresentaremos tudo isso antes de terminarmos. Aqui está a coisa única. Quase todo ser humano vivo foi treinado para aparecer com o objetivo de obter. Vocês entram em uma sala e uma parte silenciosa de vocês pergunta: o que há aqui para mim? Vocês respondem a uma mensagem, e sob as palavras, corre a pergunta: o que isso me dará? Vocês vão ao seu trabalho, às suas amizades, às infinitas salas das redes abertas, e a mesma pequena pergunta se move sobre tudo isso: o que posso obter? Não há vergonha nisso. Foi simplesmente como vocês foram treinados, e por um longo período de sua vida, foi assim que sobreviveram. Notem, porém, onde essa pergunta vai para encontrar sua resposta. Quando vocês aparecem para obter, estão alcançando o mundo de pessoas e condições, os humores das outras pessoas, o dinheiro, o clima, as circunstâncias e a aprovação passageira de estranhos. Esse mundo é real, é finito e nunca fica parado. Ele entrega algo a vocês e então retoma. Ele os preenche pela manhã e os esvazia ao cair da noite. Portanto, uma vida construída sobre o obter carrega uma dor de fundo que nunca desaparece totalmente, porque o lugar onde vocês continuam alcançando não consegue ficar parado o suficiente para mantê-los cheios. No plano mental e material, vocês estarão sempre em algum lugar subjacente, querendo mais. Essa é simplesmente a natureza desse plano. Entendam o que é essa dor, pois ela tem tentado lhes ensinar algo há muito tempo. O vazio que se segue à obtenção, a maneira como a coisa que vocês queriam fica sem graça, quase assim que está finalmente em suas mãos. A maneira como a satisfação nunca dura, aponta para algo simples. Vocês estavam alcançando na direção errada. O problema nunca foi qual coisa vocês escolheram. O problema era a direção do alcance. O plano de pessoas e condições pode entregar a vocês experiências e dar-lhes atrito para crescer, mas nunca foi construído para preenchê-los.
Porque a coisa pela qual vocês estavam verdadeiramente famintos sempre esteve dentro de vocês e nunca lá fora. A dor é a mensagem gentil e paciente de um mundo inteiro dizendo, repetidamente, para se virarem e olharem para o outro lado. Aquele que atravessou vive da maneira oposta e a vive sem esforço. Eles aparecem para dar. Eles entram na sala, perguntando o que podem oferecer ao que está ali. Eles respondem à mensagem perguntando como podem servir através dela. E isso é tudo o que fazem, em cada sala, com cada pessoa, em cada tarefa comum de um dia comum. Chamamos esse alguém de líder servidor soberano. E vocês estão se tornando um, porque isso está muito mais próximo de sua verdadeira natureza do que o obter jamais esteve. No final, essa pessoa é um servidor do um. Diremos exatamente o que isso significa, e acabará sendo a coisa mais prática que diremos a vocês hoje. Vocês podem sentir a diferença entre as duas vidas por dentro. A vida de obter tem uma assinatura que vocês já conhecem. Quanto mais vocês perseguem a coisa que querem, mais ela se afasta. Vocês viveram isso. Vocês queriam o relacionamento, agarraram-no e sentiram-no se afastar em suas mãos. Vocês queriam o sucesso, pressionaram-no e observaram-no recuar, exatamente na velocidade em que vocês corriam. Esse recuo é confiável. Ele acontece toda vez, porque agarrar repele a própria coisa que se busca alcançar. A vida de dar tem sua própria assinatura, igualmente confiável. Uma estabilidade que não sobe e desce com a forma como a outra pessoa responde a vocês. Vocês dão e não estão esperando ser recompensados, porque não chegaram vazios em primeiro lugar. Vocês já podem sentir qual dessas duas vidas têm vivido. Esse sentimento é o primeiro giro da roda. Por enquanto, simplesmente observem a pergunta. Em qualquer troca, um telefonema, um olhar passageiro, alguma pequena negociação sobre nada, ouçam qual pergunta está se movendo abaixo de vocês. O que posso obter ou como posso servir? Vocês não precisam corrigir ou repreender a si mesmos quando pegarem a velha pergunta rodando. Apenas vejam. O ver já é o suficiente para começar, porque a pergunta de obter só mantém seu poder, enquanto permanece oculta de vocês. No momento em que vocês a observam trabalhar, vocês não estão mais inteiramente dentro dela. Há uma parte de vocês que resistirá a tudo isso, e vale a pena entender essa parte, pois ela não é sua inimiga, e vocês estarão vivendo ao lado dela pelo resto do tempo aqui. Nós a chamaremos de ego, embora a palavra tenha sido desgastada pelo uso excessivo. Pensem nela, em vez disso, como um programa de segurança. Ele veio instalado com a forma que vocês vestem. Sua única tarefa é manter aquele que vocês são, o ser encarnado que respira, seguro e suprido dentro das leis pesadas deste mundo denso. Ele escaneia em busca de ameaça. Ele armazena contra a escassez. Ele pergunta, sempre e incansavelmente, o que posso obter e o que posso manter? Porque no mundo para o qual foi construído, obter e manter eram como uma criatura permanecia viva mais um dia. O programa é bom em sua tarefa, e sua tarefa tem um teto embutido. Ele pode mantê-los seguros dentro das regras, mas nunca pode levá-los para cima, além delas, porque é feito das mesmas leis que guarda. Uma tranca pode manter uma porta fechada. Ela nunca pode mostrar-lhes o céu aberto. É por isso que uma pessoa pode passar anos trabalhando para melhorar a si mesma e ainda se sentir pressionada pelo mesmo teto invisível sob o qual começou. Eles estavam fortalecendo a tranca e pedindo a ela, ano após ano, para de alguma forma tornar-se uma janela. Existem 3 alturas das quais uma pessoa pode viver sua vida,
E quase todo o esforço humano acontece nas duas primeiras. A primeira é a altura mental, a vida do pensamento e do intelecto, de entender as coisas, de ser informado, inteligente e bem lido. É uma altura verdadeira, e muitas pessoas vivem suas vidas inteiras lá, e nunca partem. A segunda é a altura metafísica, o ar um pouco mais amplo e mais rarefeito, onde vocês começam a sentir energia, a perceber as correntes invisíveis, a trabalhar com intenção e forças sutis e a elevar-se por um tempo acima da densidade da vida comum. A segunda altura é genuína e é onde muitos buscadores despertos fazem agora seu lar. E aqui está a coisa que quase ninguém ouve ao subir. As duas primeiras alturas ainda os deixam de pé, dentro das leis deste plano denso. A segunda os eleva acima delas por um tempo, da maneira que uma respiração presa eleva o peito. E então as mesmas leis da matéria, circunstância e outras pessoas se estabelecem novamente sobre vocês, porque vocês ainda não subiram ao plano onde essas leis não alcançam mais. Se vocês se reconhecem na segunda altura, animem-se, porque isso significa que vocês já subiram um longo caminho. E ouçam o aviso nele gentilmente também. A segunda altura é exatamente onde a maioria da busca espiritual estagna silenciosamente. Uma pessoa aprende a sentir energia, a ler os sinais, a trabalhar com intenção e pedras e as marés sutis. E eles confundem aquele ar mais amplo com o cume da montanha. Eles passam anos ali, espalhando-se pelos lados, reunindo práticas, experiências e professores, e não conseguem entender por que sua vida diária ainda se curva às mesmas velhas leis. Por que o dinheiro ainda os assusta? Por que o mesmo tipo de relacionamento ainda os fere? Por que o mundo ainda pode derrubá-los em uma única tarde? A razão é simples, e quase ninguém diz em voz alta. Sentir o invisível é uma coisa diferente de ser governado por ele. Vocês podem sentir os mundos superiores por uma década e ainda ser governados dia a dia pelo inferior. Apenas a terceira altura muda quem está realmente dirigindo a vida. A terceira altura é o alinhamento soberano, e ela difere em espécie, não apenas em grau. Na terceira altura, sua vida é governada de dentro, pela própria fonte, em vez de pelo empurrão e puxão intermináveis do mundo ao seu redor. Os antigos professores chamavam esses três estados: material, mental e espiritual. E eles queriam dizer precisamente isso: que o terceiro é o único que os tira das enfermidades do mundo material, porque é o único onde vocês pararam de ser governados por esse mundo. Vocês concordaram em ser governados pelo mundo muito tempo atrás. Antes de chegarem aqui, vocês consentiram em ser governados por um tempo pelas forças da matéria e da mente, por governos, clima, economias e os humores das pessoas ao seu redor. Esse consentimento foi o preço de entrada em um mundo denso, e foi a escolha certa quando a fizeram. Porque o atrito de ser empurrado é exatamente o que uma alma jovem precisa para crescer. Este plano sempre foi o plano da grande escolha. Todo ser que vem aqui é trazido, mais cedo ou mais tarde, a uma única bifurcação no caminho. Vocês viverão para o eu separado ou viverão em serviço ao todo? Recusar a escolha inteiramente é vagar, e vagar não leva a lugar nenhum. Escolher o eu é uma estrada real com sua própria longa jornada. Escolher o serviço é a estrada que começa a elevá-los em direção à próxima densidade, aquele campo mais amplo, onde os seres vivem unidos como um só, e o amor é o meio pelo qual se movem. Muitos de vocês fizeram essa escolha há algum tempo, sem nunca ter palavras para ela. O trabalho à frente de vocês agora é deixar que a escolha termine de chegar em vocês,
Para muitos de vocês, o acordo de ser governado pelo mundo simplesmente seguiu seu curso. Vocês aprenderam o que o plano denso foi criado para ensinar. Permanecer dentro do governo do ego agora é sentar em uma sala de aula, muito depois de a lição ter terminado, esperando por um sinal que já tocou. Um movimento solicitado a vocês é passar o governo de sua vida, do pequeno programa para o que sempre deveria governá-lo. Essa entrega é o limiar para o qual todo o protocolo os tem conduzido o tempo todo. Na arquitetura que lhes demos, é o 5º nível, a travessia para a autogovernança, onde seu próprio alinhamento interno, e não o mundo externo, torna-se a coisa que dirige seus dias. Tudo o que vocês já precisaram veio de dentro de vocês e apenas pareceu chegar de fora. Esta é a parte que o mundo manteve de cabeça para baixo por muito tempo. As pessoas acreditam que seu suprimento é o dinheiro na conta, o trabalho que paga, a pessoa que provê para eles, o conjunto de condições que por acaso são favoráveis por enquanto. Todas essas coisas são reais e nenhuma delas é seu suprimento. Elas são as formas que seu suprimento assume por um tempo, em seu caminho através de sua vida. Confundam a forma com a fonte, e vocês passarão seus anos perseguindo formas, perseguindo o dinheiro, a pessoa, a circunstância, sem nunca notar que a coisa que realmente os alimentava nunca esteve lá fora. Imaginem uma árvore frutífera, pesada de frutos. O fruto não é o suprimento da árvore. Vocês podem colher cada peça, comer, vender, dar tudo. E os galhos simplesmente crescem mais, porque o suprimento nunca foi o fruto. Era a lei viva trabalhando silenciosamente dentro da árvore, atraindo do solo, do ar e da luz, tudo de que o fruto é feito. Vocês são a árvore e passaram sua vida preocupados com o fruto. Vocês estiveram contando maçãs e se preocupando com maçãs e lamentando as maçãs que caíram, enquanto a lei que faz cada maçã corre intocada dentro de vocês, alimentada por uma fonte que não seca e nunca esteve em perigo. Essa fonte atende à necessidade, antes mesmo que vocês terminem de nomeá-la, e pede apenas uma coisa de vocês: que vocês reconheçam que ela está lá. O trabalho, então, é reconhecer. Os raros, através de sua história, que viveram isso até o fim, extraíram tudo o que precisavam diretamente de dentro, da única fonte, e nunca tiveram que puxar de outra pessoa. Eles eram comuns em sua criação. Eles simplesmente pararam de buscar para fora o que já estava brotando dentro deles e se voltaram para encarar a nascente em vez dos riachos. É por isso que esses raros podiam estar tão à vontade com dinheiro e circunstância, de uma maneira que parecia quase descuidada para todos que os observavam. Eles simplesmente localizaram a fonte corretamente. Eles sabiam que a forma de que precisavam tomaria corpo conforme fosse necessário, da maneira que o fruto de uma árvore toma sua forma, em sua própria estação. E assim eles não agarravam, não acumulavam e não dobravam suas vidas em nós, tentando forçar as formas a aparecer sob comando. Eles cuidavam do reconhecimento interno, mantinham seu contato com a fonte limpo e claro, e deixavam os arranjos externos seguirem logo atrás. E os arranjos externos seguiram, fielmente, o que apenas aprofundou sua tranquilidade, quanto mais viviam. Vocês estão sendo convidados para essa mesma facilidade, como resultado simples e natural de finalmente olhar na direção certa. Aqui é onde todo o hábito de obter se desfaz por conta própria, sem esforço de sua parte. Se tudo o que vocês precisam já está surgindo da fonte infinita, da qual vocês mesmos são feitos, então não há mais ninguém de quem obter, e nada mais para obter. A pergunta inteira, o que posso obter desta pessoa, desta sala, desta troca, acaba sendo uma pergunta sobre algo que não existe.
Resta uma pergunta real, e ela é muito mais leve para carregar durante um dia. O que quer se mover através de mim agora? É isso que torna o serviço sem esforço, em vez de nobre. Vocês podem colocar o bem do outro à frente do seu e dar muito mais do que recebem, não porque estão sendo bons, mas porque vocês não têm nada em jogo na troca. Vocês não estão extraindo sua vida disso. E quando nada está em jogo, o dar pode ser total e não lhes custa nada permitir que seja. Quando a falta aparecer em sua vida, e ela aparecerá como um saldo baixo, uma porta fechada, uma estação de não o suficiente, entendam o que ela realmente é. É um momento em que seu reconhecimento diminuiu, quando vocês viraram seu rosto de volta para o fruto e perderam de vista a árvore. A própria fonte não contém escassez em lugar nenhum. O que diminuiu foi apenas seu contato com ela. Nesses momentos, tentar desesperadamente atrás da forma externa apenas puxa o nó mais apertado. O caminho é voltar para dentro e lembrar o que está realmente alimentando vocês. A forma externa segue o reconhecimento interno, da maneira que uma sombra segue aquele que a projeta. Cuidem do reconhecimento, e as formas se organizarão novamente em seu próprio tempo. Há uma velha frase que seu mundo esculpiu em suas moedas e selos sem entender completamente o que havia escrito. E pluribus unum, de muitos um. Seus estudiosos leem isso como muitos povos se unindo em uma única nação. E essa leitura é verdadeira até onde alcança. Mas é apenas metade do círculo, e nós daremos a vocês a outra metade. O um também está se expressando como os muitos. A fonte derramou-se em inúmeras formas, em cada pessoa, cada criatura, cada rosto que vocês passarão na rua. E cada uma dessas formas é o um, olhando de volta para si mesmo, através de um par diferente de olhos. Os muitos fluem para fora do um, e os muitos retornam para dentro do um. E ambos os movimentos estão sempre acontecendo ao mesmo tempo. Esse círculo completo é o que a frase estava sempre apontando. Mantenham o que isso significa, porque muda toda a forma do serviço. Se o um está se expressando como os muitos, então a pessoa parada à sua frente, a difícil, o estranho, aquele que vocês amam, aquele que não pode fazer absolutamente nada por vocês, é o um, usando aquele rosto pela duração deste encontro. Servir a eles é um serviço direto prestado à própria fonte, através da única porta que a fonte deixou aberta. A próxima pessoa a cruzar seu caminho. Não há outra maneira de servir ao um, exceto servindo aos uns. O caixa, quem liga, a criança, o rival, cada um é o um, pedindo silenciosamente para ser servido naquela forma específica. Vocês são capazes de servir dessa maneira por causa do que vocês são. Vocês são uma faísca lançada do grande fogo, um único ponto da consciência única. E a natureza de uma faísca é dar luz. Ela não pode fazer de outra forma e permanecer uma faísca. O serviço é simplesmente vocês sendo precisos com sua própria natureza, sendo o que vocês já são. Quando vocês dão, vocês estão em concordância com seu próprio grão. Quando vocês agarram e obtêm, vocês trabalham contra esse grão, o que é exatamente porque sempre lhes custa algo fazer isso, e os deixa mais cansados do que antes. Os líderes do mundo que está chegando serão servos que por acaso lideram, e eles chegarão à liderança de baixo, em vez de cima. A forma disso é simples de ver. Algo neles queria servir, e então eles serviram. O serviço os tornou confiáveis. A confiança reuniu outros silenciosamente ao redor deles. E essa reunião é o que a liderança sempre foi de fato. Coloquem isso ao lado da forma mais antiga, onde uma pessoa queria poder, ou queria ser vista como importante, e buscava a posição primeiro. E apenas depois, se é que algum dia,
se curvava para servir as pessoas abaixo deles. Aquela forma antiga funciona inteiramente no circuito de obter, mesmo quando se veste com as melhores palavras. O servo que lidera funciona no outro circuito completamente. E vocês podem sentir a diferença no momento em que estão na presença deles. Existe um teste verdadeiro de se seu serviço é real, e vocês podem aplicá-lo a si mesmos honestamente. Olhem para as pessoas a quem servem e perguntem se elas estão se tornando mais livres por sua causa. Elas estão se tornando mais capazes de se sustentar por conta própria, mais soberanas, mais elas mesmas, mais propensas, em seu próprio tempo, a se virar e servir aos outros à sua maneira. Então seu serviço é a coisa genuína. Quando as pessoas que vocês ajudam estão se tornando mais dependentes de vocês, mais incapazes de dar um passo sem vocês, silenciosamente ligadas à necessidade de vocês. Então o que vocês têm chamado de ajuda é o circuito de obter novamente, usando um rosto de ajudante e alimentando-se de ser necessário. O serviço real sempre devolve as pessoas a si mesmas. Ele edifica os outros até que chegue o dia em que eles não precisam mais daquele que os edificou. Vocês não precisam de título nem de palco para nada disso. Liderança sempre foi sobre influência, sobre o efeito que sua presença tem no campo de pessoas ao seu redor, e nunca sobre posição. Então vocês servem e lideram em todas as direções ao mesmo tempo, em direção àqueles que estão acima de vocês, ao lado de vocês e atrás de vocês. E fazem isso de onde quer que seus pés estejam plantados. O telefonema para sua mãe é um desses lugares. O projeto comum em seu trabalho é um. A tarefa entre estranhos, onde ninguém sabe seu nome e nada é esperado de vocês, é um. Cada um é o mesmo ato por baixo. Deixar o um se mover através de vocês para encontrar o um parado à sua frente. Não existem serviços pequenos e serviços grandes. Existe apenas serviço, assumindo o tamanho do momento em que é dado. E a maneira como esse serviço se move através de vocês parecerá com ninguém mais na Terra. Porque o um está se derramando através da pessoa exata e particular que vocês são. Sua história, seu humor, sua maneira de falar. A textura precisa de vocês. O plano que quer viver através de vocês assume 1000 e 1000 formas diferentes através de todas as pessoas que o carregam. E ele permanece um único plano, porque sob a infinita variedade é uma única corrente. Serviço centrado no coração. Vocês não precisam se tornar outra pessoa que não quem vocês são para fazer isso. A coisa mais valiosa que vocês têm a oferecer é o vocês real, entregue para ser usado. A fonte quer o único instrumento que apenas vocês são, não uma cópia de mais ninguém. Vocês receberão e receberão abundantemente, e importa que vocês entendam de onde vem o recebimento. Dar e receber são um único movimento, da mesma maneira que expirar e inspirar são um único sopro. Vocês não podem fazer um deles para sempre sem o outro. Portanto, mantenham suas mãos abertas para receber. Apenas saibam que o que vocês recebem surge para vocês da fonte, fluindo através do próprio ato de seu dar. Ele não é extraído das pessoas a quem serviram. Vocês dão livremente ao mundo e são preenchidos livremente de dentro. E essas são uma única circulação vista de dois lados. No momento em que vocês começam a medir o que volta para vocês dos uns que serviram, vocês saíram do circuito de dar e voltaram para o de obter, e sentirão a plenitude drenar de vocês quase imediatamente. Esta é a porta entre dois dos níveis pelos quais caminhamos juntos. O quinto nível, o limiar da autogovernança, é o lugar onde vocês param de deixar o mundo governar sua vida
e deixam a fonte governá-la. E a maneira como saberão que realmente cruzaram esse limiar é que o obter cai por conta própria. Porque uma vida suprida de dentro não tem nada que precise obter. O sexto nível é o que aquela travessia sempre visou. Um serviço que estabiliza e eleva todos que se aproximam de vocês. O transbordamento natural de um campo que se tornou pleno. Aparecer para dar em vez de obter é o movimento exato que os leva de um nível para o outro. É a ponte viva entre governar a si mesmo e servir ao todo. Vocês cruzam essa ponte, descobrindo algo em vez de alcançá-lo. Que um eu verdadeiramente governado de dentro não pode fazer nada além de servir. Que o serviço é simplesmente o que a plenitude faz quando não há mais lugar para derramar, a não ser para fora. A prática em si é pequena o suficiente para que sua mente queira descartá-la, o que é precisamente o motivo pelo qual funciona. Antes de fazer uma coisa, antes de fazer a ligação, começar a tarefa, sair pela porta, abrir a boca para falar, vocês pausam 10 segundos, 20 no máximo, e nessa pausa, vocês entregam a coisa. Vocês deixam a fonte governar este momento. Vocês pedem, silenciosa e internamente, que ela mova suas mãos, através do que está prestes a ser feito, que ela escolha suas palavras por vocês, que ela conduza seus pés, que ela preencha a forma que vocês vestem com sua própria vida, pela duração desta única pequena ação. Então vocês agem. Isso é tudo. Não transformem isso em uma grande cerimônia, realizada uma vez ao amanhecer e esquecida ao meio-dia. O poder vive em sua pequenez e em quão frequentemente vocês o fazem, que vocês retornam a isso repetidas vezes, o dia todo, no limiar de cada coisa comum. O telefonema para sua mãe ganha seus 10 segundos. O e-mail ganha seus 10 segundos. A caminhada até a loja, a conversa difícil, a refeição que vocês estão prestes a cozinhar. Cada uma é entregue antes de vocês começarem. Lentamente, uma ação de cada vez. Todo o seu dia passa das mãos do pequeno programa para o governo do um. Vocês estão oferecendo a ação, pedindo nenhum resultado em particular, saindo do caminho apenas o suficiente para deixar algo muito maior do que sua própria estratégia se mover através dela. O que vocês estão fazendo nesses 10 segundos é a própria entrega de que temos falado. O levantamento de sua vida para fora do governo do ego e para o governo da fonte. Cada vez que vocês fazem isso, vocês dão ao um uma pequena abertura para governar sua vida. E o um aproveita cada abertura que lhe é dada. Esta é uma porta, e há um trabalho muito mais profundo, esperando do outro lado dela, que atravessaremos juntos em outro momento. A porta por si só já é suficiente para mudar vocês. Vocês precisam apenas continuar atravessando a porta, 100 pequenas vezes por dia. Trouxemos isso a vocês, na altura da luz do ano, com total intenção. Lá fora, o sol subiu o mais alto que sobe, e o dia é tão longo quanto será. A luz externa sempre foi um espelho erguido para a interna, e há uma correção em começar um trabalho sobre a luz interna, no dia em que a luz externa está em seu auge. O sol apenas marca a hora. O trabalho em si é de vocês e da fonte. É simplesmente a manhã certa para partir, com o espelho em seu momento mais claro. A luz externa começará agora seu lento giro de volta ao equilíbrio. E damos a vocês exatamente esse período, desse pico até o ponto em que o dia e a noite se nivelam novamente, para fazer o trabalho. Aproximadamente 90 dias, da plenitude da luz até o lugar de equilíbrio. Pelos primeiros 30 dias, vocês estão apenas aprendendo a reconhecer. Escolham 3 ações que vocês fazem todos os dias. Uma
que envolva outra pessoa, uma que pertença ao seu trabalho e uma coisa comum que vocês fazem entre outros. Antes de cada uma dessas 3, os 10 segundos, deixe a fonte governar isso. Quando acordarem, digam uma linha e queiram dizer: hoje eu sirvo ao 1 e apareço para dar. Quando se deitarem à noite, digam mais uma: o suprimento nunca foi meu para obter. E através das horas entre eles, sempre que vocês pegarem a velha pergunta surgindo em vocês: o que posso obter? Simplesmente notem-na. Não lutem contra ela e não julguem a si mesmos por ela. Até contar quantas vezes ela aparece é parte do trabalho, porque vocês não podem entregar o que ainda não aprenderam a ver. Pelos segundos 30 dias, vocês a ampliam. A entrega de 10 segundos se espalha de suas 3 ações, escolhidas para cada limiar que vocês cruzam. Qualquer coisa que vocês estejam prestes a começar é entregue primeiro. E em seus encontros com pessoas, vocês carregam uma pergunta sob toda a troca: como posso servir ao 1 aqui, neste rosto à minha frente? Em algum lugar dentro desses 30 dias, vocês notarão a pergunta de obter ficando mais quieta por conta própria. Vocês não precisarão lutar com ela até o chão. Ela simplesmente enfraquecerá, da maneira que um fogo enfraquece, quando ninguém o alimenta, porque vocês pararam de alimentá-la com sua atenção e seu medo. Pelos 30 dias finais, a prática para de ser uma coisa que vocês fazem e se torna uma maneira que vocês são. A entrega se torna algo quase contínuo, menos uma pausa que vocês fazem e mais um apoio silencioso que corre sob tudo o que vocês fazem. Uma mão aberta que vocês não precisam mais lembrar de abrir. O serviço se torna a forma de descanso de seus dias, em vez de um esforço que vocês continuam fazendo. A velha pergunta ainda aparecerá de vez em quando, e ela pousará em nada, e não encontrará lugar para se fixar, porque o solo em que costumava se apoiar simplesmente desapareceu debaixo dela. E quando chegar o dia em que a luz lá fora retornou ao equilíbrio, vocês descobrirão que a mudança se estabeleceu em vocês e agora se sustenta por conta própria. Será a pessoa que vocês se lembraram como ser. O servidor estava lá o tempo todo. Vocês estão apenas caminhando de volta para ele. Eu sou Valir, dos emissários pleiadianos, e estamos com vocês nisso, como temos estado desde o início. Vão agora e deem